Nessa aula, então, nós vamos para a prática astral número 3. Como a gente já teve toda a fundamentação, né, do curso em termos de raciocínio e direcionamento astrológicos, agora a gente está apto a começar, né, a praticar cada vez mais, digamos, robustamente a interpretação mesmo. Onde estão os direcionamentos? Onde estão os significadores astrológicos? Então eu já enviei para vocês os significadores para tentar procurar no mapa, né, onde que se manifestava aquilo, onde que vocês conseguiam enxergar o que aconteceu na vida da pessoa no mapa dela. Então agora a gente vai olhar, né, e correlacionar. Isso é muito importante, por quê? Porque é só através da prática que a gente vai conseguindo, digamos, encharcar o nosso cérebro, né, com o que realmente significa cada ponto. E por que isso é legal? Para depois, quando vocês pegarem o mapa e forem analisar ele sozinhos, vocês não precisarem pegar vários, digamos, livros e ter que fazer uma pesquisa. Quem entende o fundamento, entende o raciocínio, sabe, não precisa decorar nada, tá? Se você sabe o fundamento e o raciocínio, você sabe interpretar o mapa. E depois você pode estudar qualquer linha astrológica que você vai saber de onde vem o fundamento. Você vai saber, por exemplo, quando alguém fala que Saturno está bem lá na 12, você sabe qual é o fundamento daquilo. Você não precisa decorar. Tá? Então isso é muito importante agora com as aulas mais práticas, né? Elas vão ficando cada vez mais robustas com o passar do tempo. A gente vai fazendo elas em conjunto, tá? E também fazendo essa análise de significadores e o que eles representam. Lembrando sempre que um mapa, ele é uma possibilidade simbólica. Então pessoas que têm o mesmo mapa, nasceram no mesmo momento, elas podem ter uma manifestação na vida delas completamente diferente. Por quê? Exemplo, casa 7. A casa 7 representa o casamento? Sim. Representa o cônjuge? Sim. Mas também representa o sócio, representa uma parceria comercial. Então, pessoas diferentes podem ter manifestações diferentes, sim. Lembrando sempre que a astrologia não é profetizar nada. É simplesmente ver a possibilidade dos direcionamentos que aquele mapa representa, né? E vendo como, claro, vai se manifestando dentro do contexto de vida da pessoa. Então esse mapa de hoje é o da Frida Kahlo. Por que o mapa da Frida é muito interessante? Primeiro porque o mapa dela é verificado, né? Ele é um mapa AA dentro da classificação. Então a gente sabe que horário, né, o dia do nascimento, ele é verídico, ele é real, né? Quando os mapas são, por exemplo, EE ou X dentro da base de dados, né? Então eles não são tão confiáveis, tá? Aí às vezes dá um errinho de interpretação, é legal trabalhar a pesquisa sempre com bases de mapas verificados. Outro ponto é que a vida dela foi altamente documentada, então a gente tem muita informação na internet, eu só peguei 20 delas, tá? Pra gente tentar realmente olhar pro mapa, algumas delas são realmente muito óbvias, né, quando a gente avalia o mapa dela, tá? E lembrando sempre que nesse momento a gente vai tirar um pouquinho da subjetividade, tá? Da questão psicológica. Primeiro porque a gente não é a pessoa para sugerir nada, né? A gente teria que estar conversando com ela para ver qual é a percepção dela. Claro que, por ser uma pessoa pública, por deixar muito claro, né, a maneira como ela se colocava, digamos, no mundo, a gente pode sim ter uma leve percepção, tá? Mas sempre que a gente for olhar para esse olhar um pouquinho mais psicológico, é legal ter a questão, né, da pessoa presente, porque só ela vive a realidade dela para afirmar qualquer coisa. Então, nesse momento a gente vai ver mais a questão realmente prática, da vida tangível, real, como que se manifestou, né? Então eu peguei 20 pontos mais evidentes pra gente cruzar, então, com o mapa da Frida, tá? Primeiro ponto, né, que é uma coisa muito verificável na realidade pelos significadores. Então a gente já estudou que Marte, né, representa acidentes, certo? É um dos significadores de acidentes. Então ela sofreu um acidente bem grave, né? E aqui nós temos um Marte, então, exaltado em Capricórnio, retrógrado, certo? Fazendo o quê? Uma oposição ao regente do ascendente, que representa o quê? O corpo físico. Então, aqui a gente já achou um significador, tá? Segundo ponto, uma fama. O que representa a fama? A gente também já viu que a Lua é um dos significadores de fama, né, de reconhecimento. Então, ela estando ou próximo ao ascendente, ou próximo ao meio do céu, como é o mapa dela, traz uma possibilidade, tá? Então, a fama, tá? E uma carreira que ultrapassa o próprio tempo de vida, né, em termos de legado, né? A casa 10, ela já tem essa questão da visibilidade pública, né, do que a pessoa quer realmente deixar para o mundo, né, a esfera mais social.
O legado, ele é uma coisa que transpassa o tempo, que é uma condição do quê? Que a gente já viu de Saturno, tá? Saturno rege o tempo, né? Então nós temos uma lua aqui fazendo, né, um aspecto com Saturno, tá? Trazendo essa questão da temporalidade. Também poderia ser visto dentro de uma lua, num grau anorético, né? Ela tá num grau crítico aqui a 29, em um signo de terra, né? Terra fixa. Também, mas a questão temporal a gente vê sempre com umas correlações saturninas, tá? E a fama é uma questão lunar, tá bom? Marido. O que é o marido? Marido é a casa 7 e o regente da 7. Então nós temos uma casa 7 de aquário com a regência o quê? Saturnina. Logo, a gente já vê essa segunda questão de correlação. O marido com obesidade mórbida, onde pode ter essa questão do ganho de peso, né? Ele é o regente da 7, ele está aqui em peixes, tá? Esse peixes, ele é regido por quem? Júpiter, né? Significadores clássicos, sempre quando analisando direcionamentos, ok? Então, assim, Júpiter está onde? Exaltado, né? Olha o potencial desse Júpiter aqui, em exaltação, numa casa, né? Que é uma casa tensa, que a gente sabe, é a casa 12, né? Uma casa de perdas, sofrimentos, né? E aqui, então, temos também uma correlação. Aqui a gente não pode afirmar se a pessoa tinha algum problema, às vezes, glandular, ou se ela era uma questão de alimentação, até porque tem uma correlação aqui com a Lua, né? A Lua representa a nutrição, a alimentação, tá bom? Mas só o significador direto da obesidade a gente poderia, sim, decodificar aqui, tá? Tudo que Júpiter toca, ele tem essa capacidade de expandir, tá? E 20 anos mais velho, de novo, a representação do tempo, de pessoas mais velhas ou às vezes mais maduras, é uma questão saturnina, tá? Então, sendo regente da 7, tá bom? Outro ponto aqui, amputação de um membro físico, né? Então, a gente tem essa amputação muito ligada à questão de pessoas, né, que às vezes tem essa questão ou de uma deficiência ou de uma perda, né, de algum membro, é uma questão saturnina, né, de acordo com Valens. Mas aqui a gente teve uma questão de amputar mesmo, dela ter que cortar, então também tem um significador de Marte, tá? Às vezes as significações, elas são híbridas, né? Por exemplo, uma rosa. A rosa, ela tem um significador de Vênus pela beleza, pela simetria, mas ela carrega o significado de Marte pelo espinho, pela questão afiada, ou do corte, ou pontiagudo, tá? Então, dentro da decodificação simbólica, não vai ser necessariamente um ponto só, o simbolismo ele pode se mesclar. Então, na amputação do membro, a gente tem o quê? Corpo físico, né? A gente tem uma questão aqui do Sol, com essa questão bem tensa aqui de Marte retrógrado, e também com uma correlação com Saturno, tanto pela regência do Marte, quanto com esse toquezinho aqui, né? Em relação ao próprio, tá? Depressão. Depressão e vícios, né? Isso também é visto, claro, geralmente tem uma questão da depressão na questão lunar, né? Por quê? Porque a Lua representa as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porém, a gente vê muito forte em mapas de pessoas extremamente, às vezes, depressivas, né? Ou que vão para o vício até por causa do escapismo da realidade, é uma questão de casa 12. E a gente percebe que a casa 12 dela é algo muito forte, né? Ela tem o Sol, ela tem o Júpiter exaltado, ela tem o Nó do Norte. O Sol aqui, ele é o significador do corpo, do ascendente, né? O ascendente também é o nosso direcionamento de vida, né? A nossa motivação primária. Então tem uma força grande aqui na vida dela. Então às vezes pode levar a vícios, né? Ainda mais em água ali, com o Netuno, né? Colado, tá? A gente já viu que Netuno, né? Os geracionais, eles dão uma intensificada, né? Nos pontos pessoais, tá? Então a questão de vícios, né? Às vezes dessa questão da realidade um pouco distorcida também, tá bom? Então temos aqui um significador, né? A arte dela com forte apelo feminista, né? Então nós sabemos que o quê? O que representa a mulher, né? Lua e a Vênus, né? Todos os pontos artísticos ou que levam ao viés artístico também tem um significador de Vênus, né? Então a gente tem uma Vênus aqui em Gêmeos, tá? Aqui por signos inteiros, então, e já por atração de cúspides está na 11, né? Então essa questão dos grupos ou, né, de como ela se projeta através da casa 10, porque é a regência da 10, tá? Então essa questão da arte aqui, uma arte que não é convencional, né? A gente tem uma questão tabu aqui, às vezes
ligando, né, com esse Plutão, quando a gente quer intensificar, se quiser usar os geracionais, tá? Não necessariamente precisa, tá bom? E o apelo feminino, né? Tanto com a correlação aqui com o meio do céu, com Vênus e a Lua estando ali também. E onde que está o toque realista? O que representa a realidade tangível, né? Saturno. Saturno, ele é o último planeta visível a olho nu. Então ele tem essa questão dos limites e também da nossa realidade, né? O que eu consigo realmente sentir, tocar, né? E também a gente pode relacionar também com o fato de ser um significador em terra aqui, né? Essa regência do meio do céu e da lua, tá? O fato dela ter várias irmãs. Casa 3, correlacionada também com essa Vênus, tá? Aqui a gente tem uma costura também que vai para Mercúrio, que depois vai para o Sol, que tem essa correlação com Júpiter, né? Então aqui são signos binários, e aqui a gente tem ainda uma questão da expansão jupiteriana, né? Mas principalmente, se a gente nem quisesse ir tanto, a gente poderia simplesmente ver a questão feminina aqui muito forte, né? Por exemplo, a pessoa pode ter várias irmãs ou um irmão, mas a prevalência de uma figura feminina aqui, tá? Por exemplo, Neme, precisa ser necessariamente assim? Não. Por exemplo, vamos ver, ela tem uma correlação com Saturno. De repente, no mapa de uma outra pessoa que nasceu nesse mesmo momento, ela vai ser filha única, ela não vai ter irmãos. Mas ela pode ter pessoas, né, dentro desse convívio próximo a dela, que é uma questão de casa 13, vizinhos, irmãos, né, parentes ali, com esse fator feminino, às vezes até irmãs mais velhas, por exemplo, já que temos um toque de Saturno. Existem várias maneiras simbólicas de decodificar e de um mapa se apresentar na vida, tá? Empoderamento intelectual. Isso é uma questão de um Mercúrio em Leão, certo? Então a gente já tem ele aqui junto, dentro de signos inteiros angular, né? E ele também tem essa regência solar, tá? Sendo o Sol o regente do ascendente, né? Mercúrio em Leão, ele é um signo de fogo fixo, né? Então ele tem essa questão do empoderamento intelectual e às vezes uma certa dificuldade, digamos, de maleabilidade em relação ao que a pessoa pensa, né? Mas, de novo, tem coisas que a gente só pode afirmar conversando com a pessoa, certo? Porque muitas das coisas que a gente vê ou ouve falar de pessoas famosas, elas estão relacionadas à popularidade, à fama, não necessariamente a uma convivência de vida íntima, tá? Mas aqui seria uma questão de Mercúrio em Leão. Vários ossos quebrados, né, que ela teve. Ossos é o quê? Significador que a gente já viu de Saturno, certo? Então a gente tem uma correlação aqui desse Marte sendo regido por esse Saturno. Esse Saturno tem um toque com o regente do ascendente e Marte também, tá? Que representa o corpo físico. E Saturno também sendo essa correlação de ossos. Foram vários, né? A questão ligada a Júpiter, né? Que traz essa capacidade de expansão, de ser mais de um, de ser muitos, né? É por isso que a gente sempre tem que perceber, e isso é uma coisa que eu bato muito, tirar esse julgamento de bonzinho ou malzinho, né? Um Júpiter exaltado é bom, a tendência dele é ser benéfico sim, porque ele é um grande benéfico, mas vamos ver. Aqui ele está numa casa 12, né? Ele está sobre os raios do Sol, né? Então tem outros pontos aqui que suavizam um pouquinho esse potencial benéfico dele. Às vezes ele coloca um holofote para alguma questão, certo? Só que pode ser, por exemplo, essa questão um pouco tensa aqui, né? Dessa oposição com Marte e Urano ali numa casa 6. Mas, Neme, a gente estudou que Marte na 6 é o lugar de Joy, ou seja, ele tem muito, né, potencial ali. Sim, ele tem muito potencial. Por isso que a gente sempre diz que não pode falar nada de uma maneira solta. Depende do contexto do mapa, né? Então, dentro do contexto desse mapa, esse Marte, ele tá no lugar realmente que ele tem muita força, ele tá exaltado. Mas olha bem para onde vai o significador dele. Vai para uma casa 8, né? O significador do Saturno, que rege esse Marte, vai para 12. São casas maléficas, tá? É claro que a gente tem manifestações benéficas também dessas casas, mas depende do mapa. Se fosse muito bem aspectado, sim, de repente uma pessoa que através do trabalho consegue ganhar dinheiro, né, através de outras pessoas, às vezes até royalties, né, por exemplo, direitos autorais do próprio trabalho. Pode ser, né? Inclusive no mapa dela até tem uma correlação, né, através da arte, tá? Bom, então vamos pro próximo. Sexualidade mais instintiva, né, e fora do padrão da época. Quando a gente coloca aqui fora do padrão da época, né, na questão do sentido da exposição pública, óbvio que a gente pode de repente ler as coisas hoje e nem achar tão, né, diferente e tal. Mas para a época ela realmente era uma pessoa fora do padrão, principalmente para a questão da sexualidade, né?
Então, o que representa a sexualidade que a gente já viu? A gente tem a questão de casa 8 e de Marte, né? Marte como a sexualidade mais instintiva, né? Assim, o instinto de sobrevivência, por exemplo, da reprodução. A sexualidade mais da intimidade também é uma questão de casa 8, né? E a gente tem também uma correlação aqui com Vênus, tá? Vênus já representa um pouquinho mais na questão do amor, não só da sexualidade, né, crua em si, tá? Então a gente tem um padrão aqui de um Marte, né, com Urano, que já é uma coisa assim, fora dos paradigmas para a época que a gente analisa, né, em que a pessoa está inserida, tá bom? E com uma correlação, ou seja, do regente também ligado a 8, tá? E essa questão das coisas também vindo muito a público, né? Não ficando só nessa parte privada da casa da 8. Porque a 8 é a intimidade, por exemplo, de um casal, né? Eu brinco que é entre 4 paredes. Por quê? A exposição se foi para uma 12, que também é uma casa um pouquinho escondidinha. Por quê? Porque no final, a costura leva para onde? Para uma casa onde a gente tem a maior visibilidade do mapa, né? O meio do céu aqui é o ponto mais alto, tá? A reputação pública da pessoa. E uma lua aqui lembra da questão da fama, né, e da reputação. Tá? E de novo, vamos tirar a questão de bonzinho e malzinho da jogada, tá bom? Sempre tentem olhar o mais isento possível e principalmente tirar o nosso julgamento pessoal em relação aos mapas que a gente avalia, tá? Isso pra tudo, tá bom? É muito importante. Se você tá avaliando, por exemplo, o momento político, né, como que a gente tá vivendo, é importante fazer uma leitura isenta, tá? Claro que o astrólogo, né, vai ter a posição dele, mas pra gente evitar a distorção. Aqui também, às vezes a gente avalia mapa, por exemplo, de pessoas, por exemplo, sei lá, que cometeram um crime, né? A gente tem que se isentar do julgamento daquilo pra gente simplesmente ver os significadores de uma maneira bem crua ali, né? Sem interferência de julgamento. Isso é um exercício, claro que não é fácil, né? Porque nós somos seres humanos, tá? Bom, suicídio por overdose, né? Então, a gente sabe que a casa 8 é a maneira como a pessoa morre, certo? Não a morte em si, que é uma questão de Saturno, né? Então, a casa 8 aqui, a gente tem o significador levando lá para esse Júpiter, né, aqui exaltado, na casa 12, né, então aqui a gente tem uma questão meio tensa que já pode vir na questão da depressão, e Marte significa intoxicação, tá, então veja que a gente tem os dois significadores aqui, já que esse Marte também se correlaciona a 8 pelo Saturno, tá. Problemas de saúde física e locomoção. Isso na realidade a gente já meio que falou, né? Porque a questão do regente do ascendente está lá na 12, certo? Que é uma casa de isolamento, né? É uma casa que às vezes traz perdas, sofrimento e problemas, né? Quando ela tem um significador mais pesado, né, que não é o só visto pela moderna como espiritualidade, conexão, embora até possa ser, se tiver super aspectado, né, como a gente já falou muito na aula, às vezes pessoas que têm uma mediunidade muito forte nas questões de casa 12 e casa 8, né, que a gente vê realmente na prática, tá? Outro significador aqui, o casamento sendo muito turbulento e tendo pelo menos um divórcio, né, teve uma separação, depois parece que eles voltaram, mas então, o casamento representa o quê? Também a questão da 7, né? Foi turbulento, né? Olha essa correlação, então, desse Saturno, né? De novo, para essa. Percebam que tudo no mapa tem uma correlação forte com essa 12, né? Então, volta para 12 e esse significador de Marte. Quando a gente tem uma correlação de Marte com o regente da casa 7, né, ou até uma correlação direta com a casa 7, às vezes pode representar divórcios, né, ou assim, em algum momento uma briga, um desentendimento feio, né, dependendo do aspecto, tá, porque é muito diferente um aspecto, por exemplo, de uma quadratura ou de uma oposição e de um trígono e de um sextil, como a gente já viu, tá. O amor e o tabu para a época, né? Então, essa questão de quebrar tabus, ou às vezes ter, né, essa questão de relacionamento, né? Que não era o padrãozinho da época, né? Porque pelo que eu li, quando eles se separaram, ele também traiu ela com a irmã, né? Então, ó, o marido sendo o regente da 7, né? Tendo uma correlação tensa com a regência da 3, que representa a irmã, né? Então, a gente tem aqui também. O amor tabu, né? O que representa o amor? A maneira como a pessoa percebe o amor de uma maneira mais ampla é uma questão venusiana, né? E a gente tem uma correlação aqui
Tanto com a questão da 8, né, que também representa às vezes assuntos tabu na sociedade naquele período, né, às vezes com uma questão de Plutão também, né, que a gente pode usar caso vocês queiram usar os geracionais, tá? Potencial artístico. Bom, aqui a gente tem a questão artística da sensibilidade, né? Artes é muito uma questão venusiana, né? As artes, a beleza, tá? Então, sendo regente da 10, né? E a criatividade, né? Ela também é vista pelo ascendente aqui em Leão, tá? Outro ponto aqui, hospitalização prolongada, né? Então ela ficou muito tempo hospitalizada, isolada, né? Aqui a gente vê o quê? Uma questão de casa 12. Tudo que envolve isolamento, hospitalizações, por exemplo, uma pessoa, sei lá, ficar muito tempo numa UTI, por exemplo, né? É uma questão de casa 12. De novo, vejam como muita coisa vai para casa 12, né? Então, mesmo que a gente vá cruzando no mapa, esse significador ele é importante sim, né? Ela queria muito ser mãe, né? Olha aqui o direcionamento do nó do norte, né? De um Júpiter exaltado. Júpiter é um dos significadores de filhos, como a gente já viu, levando para onde? Para essa lua exaltada aqui, né? Porém no grau anarético e crítico, né? Como a gente já avaliou, tá? 32 cirurgias, né? Não se apeguem muito à questão dos números, mas é o fato dela ter feito várias cirurgias para uma pessoa, né? Ao longo da vida. Cirurgias é uma questão de Marte, né? Tudo que envolve cirurgias, cortes, principalmente na 6, tá? Aqui é uma questão de legado meio que dilema, né? Como ela foi, digamos, percebida depois, né? Que veio a passar por tudo isso. A heroína da dor, né? A gente tem o Sol como a jornada do herói e a dor, né? Como uma questão de Marte. A gente tem, na realidade, dor como dois significadores. Por exemplo, a dor mais aguda, né, ela é uma questão de Marte, né? A dor mais crônica, ela seria também de Saturno. No caso dela, os dois estão correlacionados. Por quê? Porque Marte é regido por Saturno, né? O direcionamento da costura de Marte aqui, ele leva para esse Saturno, né? E percebam que é tudo na casa 8 e na casa 12. Então, este é um mapa um pouquinho tenso, né? Nesses significadores, tá? Principalmente de saúde, né? De hospitalização, tá? Possibilidades de altos ganhos financeiros após a sua morte, tá? Então a gente sabe que a parte financeira da pessoa, né, os ganhos dela é uma questão de casa 2, certo? A casa 11 são os ganhos da carreira de uma exposição pública. Então veja, os dois são regidos por quem? Por Mercúrio, certo? Eles têm uma regência, né? Que se entrelaça. Esse Mercúrio, ele parte para o Sol e o Sol tem um leve trígono aqui com Saturno, né? Que às vezes o legado ele vai além, né? Da própria vida da pessoa, tá? Ultrapassa a barreira do tempo, né? Bom, então os significadores, né? A resposta, digamos, do exercício é essa, tá? A gente já fez a aula prática, né, onde cada um foi dando a opinião, tá bom? Mas para vocês ficarem então com a respostinha, a gente vai fazer também o inverso agora com o mapa de vocês, tá? Pra gente ir treinando também com o nosso mapa, que é sempre interessante, né, a gente saber da nossa vida. Tá bom? Até a próxima aula.